Pro, Oi, a prova vai ser na escola, né? Tu tinha falado aquele dia. isso. Daí o exame vai Tu tá ser. pensando, tô pensando no exame? Não, a prova vai ser no dia 14 de dezembro, vai ser discursiva, uma prova escrita, né? E Sim. vai ser na escola. E tu não vai pegar exame. Mas já perguntando, né? Daí o exame seria na. Não, É o online? exame vai ser online daí, Tá, tá? obrigada. Não vai pegar exame. Deus Bom, queira que estão lutando para isso. é, vai dar tudo certo. Vai sim, obrigada. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. A Adriana, a Lise. Ver se a Kátia e a Jalusa estão por aqui também. A Eu tô, Brena. prof. Tá? Eu quem? A Jalusa. Jalusa. Deixa eu colocar aqui então a Jalusa. E aí eu vi um outro nome aqui, Brenda. Não. Daniela. Essa menina nunca vem. A Vitória não, né, pessoal? Vitória não. E a Kátia também ainda não chegou. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Tá todo mundo bem? Todo mundo bem? Então vamos lá. Janela. Aqui. Compartilhar. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre coaching e sobre feedback. Qual é a importância do papel do coaching, né, nas organizações, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional? Qual é o que ele pode nos proporcionar de crescimento, de aperfeiçoamento, no que é que ele pode nos ajudar a termos um crescimento profissional, assim como também pessoal. Ela é uma palavra que deriva do inglês, como vocês podem ver, né? O coaching. E o coachee é o cliente, o coaching é a pessoa que presta atendimento, e o coachee é o cliente. Ela indica uma atividade de formação pessoal, quer dizer, vocês estão em busca de um desenvolvimento, de um crescimento pessoal, para que no futuro vocês possam colher os frutos no crescimento profissional. Então, o coaching ele pode te dar essa orientação, esse auxílio, essa ajuda na busca por esse crescimento. Esse conceito ele surgiu lá em 1830 na Universidade de Oxford, quando um tutor particular que ajudava um aluno a se preparar para os exames, né, as provas finais, ele passou um tempo usando algumas técnicas de treinamento com este aluno e tendo em vista o aprendizado que esse aluno teve e os resultados colhidos, então ele desenvolveu essa metodologia para aplicar com outras pessoas também. É um processo que visa, ele tem as técnicas, né? Ele visa através de técnicas, são ferramentas comprovadas, trabalha em diversas áreas, né? Administração, psicologia, recursos humanos. Na parte de recursos humanos, a gente trabalha coaching e mentoring também, muito no desenvolvimento das lideranças, né? Para que as lideranças desenvolvam na próxima aula. Deixa eu só olhar o cronograma aqui para ver se eu não estou enganada, mas eu acredito que
Onde é que eu coloquei? Fugiu de mim. Cronograma aqui. Ficando cega já. Programa de desenvolvimento. Não é a disciplina de vocês que vai ter sobre lideranças. Mas o coaching e o mentoring, quando ele é trabalhado na área de recursos humanos, ele trabalha muito tanto no desenvolvimento dos profissionais, por exemplo, profissionais que estão trocando de função, que foram promovidos, ou que estão sendo preparados para uma troca de função, para uma promoção, para uma vaga de trainee, um crescimento, quanto os líderes. Pode ser um profissional que está sendo preparado para desenvolvimento e de vir a ser um líder, ou até mesmo líder para aperfeiçoar, aprimorar o seu desempenho, as suas habilidades como líder, no intuito de engajamento da equipe, de comunicação, de bons relacionamentos, desenvolver todas as habilidades que essa pessoa tem para ela, né, ou ela, no caso, porque o coaching ele é feito individual, ele não é feito em grupo, né, é pessoa a pessoa. Por exemplo, o responsável do RH, que tem as habilidades de coaching, com o colaborador que vai ser desenvolvido, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. No âmbito pessoal, eu posso falar para vocês que tem algumas pessoas que fazem acompanhamento não com uma nutricionista propriamente de formação, mas com coaching para uma reeducação alimentar. E alguns nutricionistas, então, vendo isso acontecer no mercado, foram fazer o curso de coaching. Ele é um curso específico, né? E desenvolveram, então, as habilidades de nutricionista e fazer o coaching. Então, eles te dão lá a tabela de dieta para te seguir, e a cada reconsulta, além de pesar, medir, etc., toda aquela chatice lá, né, de a gente ver que não perdeu 1 grama, aí o coaching, o nutricionista coaching, ele ainda te questiona, te orienta, te mostra por que é que foi que tu não perdeu peso, por que é que foi que tu não perdeu medida, o que é que foi que tu errou, né? E te dá a tarefa de corrigir para a próxima sessão. É uma metodologia que tem um foco específico com o objetivo de provocar mudanças, né, nas pessoas. E no âmbito profissional, ele é do crescimento profissional mesmo, de promoção ou de melhoria e aperfeiçoamento do profissional, do colaborador. Ou é um colaborador novo que chegou na empresa, ele vai receber um treinamento e junto disso um acompanhamento de coaching. Normalmente as organizações elas não têm um profissional coaching na empresa, elas contratam uma pessoa terceirizada, ou o profissional do RH tem as habilidades de coaching porque fez algum curso, algum aperfeiçoamento e consegue. Então, o objetivo do coaching com o seu coachee é mostrar para ele como chegar do estado A para o estado B, né? Como ir de um lugar para outro, quais são as ações, quais são as atitudes, o que é importante, o que precisa ser feito, para que se atinja o objetivo e os resultados. O processo de coaching, então, faz a pessoa refletir nas suas qualidades, quais são os seus pontos de melhoria, faz a pessoa fazer uma autoanálise, né, de quais são os seus valores, quais são as tuas crenças limitantes, tu não estás conseguindo, mas por que tu não estás conseguindo? Tu tem uma crença limitante, tem alguma coisa que está gerando um impacto negativo que tu não estás conseguindo evoluir. Os aspectos comportamentais da pessoa, os pensamentos também, porque, por exemplo,
Eu quero ser líder da minha equipe, eu quero muito ser promovida, mas eu não tenho capacidade, então quer dizer, o pensamento negativo também, que precisa ser readequado. Sim, eu tenho condições, eu tenho capacidade, e se a instituição acha que hoje eu não tenho conhecimento suficiente, eu vou buscar por esse conhecimento, eu vou buscar o meu aperfeiçoamento nesse sentido, para que eu receba a confiança da instituição, da organização, para que eu possa desenvolver e desempenhar, ser promovido ou o que quer que seja, né? O coaching auxilia a melhorar a autoconfiança, ele aumenta a nossa autoconfiança. Por exemplo, eu sou receosa, eu sou nervosa, eu sou ansiosa. Com o trabalho do coaching, ele vai te mostrar que tu não é nada disso, é alguma coisa que tu sente em algum determinado momento e o teu pensamento te faz pensar que tu é assim, sabe? Eu sou muito ansiosa, sou agitada, mas não é determinada situação que acontece, é uma coisa específica que te deixa assim naquele momento. Passado o momento, a poeira baixa, a adrenalina baixa e a gente volta ao nosso estado normal. Então, aumentando a nossa autoconfiança com o trabalho do coaching, a gente consegue sim enfrentar essas situações, e quando se depara com essa determinada situação que causa o aumento da adrenalina, a ansiedade, a sudorese, o medo de falar com o diretor da empresa, todas essas coisas que a gente sabe que acontece, melhora, porque melhorando a nossa autoconfiança, a gente se sente mais capaz de fazer. Desenvolve também o autoconhecimento. Eu consigo descobrir em mim coisas que eu não sabia que eu tinha capacidade, que eu não sabia que eu podia, que eu não sabia que eu sabia, entende? Daqui um pouco te lança um desafio, olha, faz, porque eu acredito no teu potencial, eu acredito na tua capacidade, eu sei que tu consegue fazer e tu vai te sair muito bem. E aí tu vai, no teu autoconhecimento, te identificar com determinadas situações. Ou vai conseguir te ver fazendo determinadas situações que antes tu não fazia por puro medo, por insegurança, por não confiar no teu taco. Entende? O coaching mostra que sim, que todos nós somos capazes, a gente tem que confiar no nosso taco e a luta e mostrar que viemos. A definição de metas, a definição de metas e objetivos de cada indivíduo, né? Ele te auxilia, isso vem também na questão do plano de carreira, né? O coaching pode te auxiliar a criar o teu plano de carreira. Eu hoje, eu gosto muito de colocar como uma professora minha da pós, a professora Daniela, ela falava, eu hoje estou professora e sou da área de licenciatura, mas eu quero ser coordenadora do curso ou orientadora de determinada situação, ou hoje eu estou secretária, mas eu quero ser a gerente do setor, entende? O estado em que tu estás nesse momento, qual é a função que tu estás e onde tu quer chegar, né? São as tuas metas, são os teus objetivos dentro do que tu quer desenvolver de plano de carreira. A eliminação da procrastinação. Procrastinação é assim: amanhã eu faço. Agora eu não tô afim, agora eu não consigo, agora eu tô cansada, amanhã eu faço. Eu vou dar um exemplo de procrastinação para vocês. Eu estou terminando o meu pós, que por acaso é gestão de pessoas, desenvolvimento de lideranças, coaching e mentoring e carreiras, né? Carreiras, coaching e mentoring, é essa minha pós. Então, eu estou desde junho eu tive a última aula, então a partir de julho fazendo o TCC.
Aí eu comecei a desenvolver, eu fiz a introdução, eu fiz o meu objetivo de estudo, eu comecei a desenvolver o estudo de caso, a análise da situação, quais eram os estilos de liderança, e aí eu tranquei. Eu tive um bloqueio intelectual, tá? Hoje eu não vou prosseguir, eu não tô conseguindo, eu vou descansar e amanhã eu pego. Só que esse amanhã, gente, não chegava nunca, porque sempre amanhã eu pego, amanhã eu pego. Eu fiquei procrastinando, fiquei sofrendo, fiquei tipo, não vou conseguir, eu não consigo desenvolver, eu não consigo, não dá. Amanhã eu vou fazer, não, durante a semana é corrida, eu vou fazer final de semana. Então, agora em novembro eu tirei 10 dias de férias e foram 10 dias de TCC. De manhã, aí até depois do almoço, de tarde, dava uma cansada, começava a dormir sentada, eu ia dormir um pouquinho, eu voltava, pegava o TCC e daí eu ia assim até 3, 4 da manhã, lendo, escrevendo, descrevendo, relatando. Na manhã seguinte eu sentava e lia tudo que eu tinha escrito, fazia algumas alterações e seguia. Então foram 10 dias assim fazendo basicamente isso. Então, quer dizer, eu procrastinei tanto e sofri tanto em consequência disso que eu peguei 10 dias das minhas férias para fazer isso, para concluir, para enviar para minha orientadora, que revisou e me deu retorno no mesmo dia, e agora eu já posso publicar. A internet não tá legal, parece que tá travando para vocês, não? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, não? Sim? Eu tava com a impressão que a internet tivesse travando, acho que foi meu antivírus aqui que se manifestou. Procrastinar, então, ele atrasa uma conquista, ele atrasa um resultado, ele tem um impacto negativo nos resultados, né? Então, para a gente ter melhor qualidade de vida e atingir os nossos objetivos, a gente precisa ir à luta, enfrentar os desafios e não adiar, deixar para amanhã e nesse sentido aí. Deixa eu passar aqui. As pessoas recorrem ao coaching, então, com o objetivo de desenvolver competências profissionais, emagrecer, como eu já falei para vocês, né, que algumas nutricionistas foram buscar o curso de coaching para ajudar as pessoas, porque elas viam que dando só as dietas e mandando malhar não resolvia. Em algumas academias tem personal trainer também, que são coaching, eles também foram buscar o curso de coaching, porque ele te dá a possibilidade de tu conhecer melhor quais são os pontos de estagnação das pessoas, quais são as crenças limitantes, o que é que te bloqueia, o que é que te trava, o que é que te impede de desenvolver, sabe? Com o objetivo de novas oportunidades de trabalho, de melhorar os relacionamentos, tanto com a família, como afetivo, quanto relacionamento profissional. O coaching também, em algumas situações, é contratado pela empresa para trabalhar com a questão do financeiro, para aumentar lucro. E são muitos outros aspectos, porque à medida que o coaching vai trabalhando as pessoas, ele vai fazendo com que elas tomem consciência do que elas estão fazendo, do que elas não estão fazendo, do que elas poderiam fazer e desenvolver e colocar em execução. E com isso a vida das pessoas melhoram, elas conseguem crescer. Algumas pessoas não, tá, pessoal? Porque algumas pessoas têm uma coisa tão intrínseca assim de bloqueios, de crenças limitantes, de eu não vou falar da minha vida para essa pessoa, eu nem conheço ela, como é que eu vou estar abrindo assim tantos detalhes, tantas coisas, né? E ela fica me dando essas ideias, mas ela não sabe o que eu passo no dia a dia. Muita gente desiste do processo do trabalho com o coaching. Outras não, elas fazem, vão até o final,
têm crescimento, têm desenvolvimento e vão adiante. Então, eu coloquei aqui uma figura, eu já devo ter compartilhado ela nas minhas redes sociais, inclusive. Começar de novo, né? Vamos começar de novo, mas por onde eu começo? Começa por dentro. Faz uma reciclagem interna, faz uma autoanálise, o que é que eu preciso melhorar para atingir determinado objetivo, né? Então, a gente sempre começa por dentro, fazendo uma análise de consciência, uma análise de comportamento, para atingir, então, os objetivos e desenvolver. Aqui fala, então, né, o autoconhecimento, o bonequinho ali carregando a maçãzinha. Quando o homem entra numa casa e abre os olhos, primeiro verá o interior da sala e somente depois verá o panorama exterior através das janelas. Assim, não se pode ver as coisas externas antes que as coisas do interior da casa sejam notadas. Da mesma forma com a gente, né? Precisamos olhar para dentro para ver o que é que tem dentro de nós, o que é que não está legal, o que é que não está bacana, ou o que é que está incomodando ou me impedindo de crescer, de evoluir, para depois, então, dar o passo adiante. Certo até aqui, pessoal? Entendido? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Tudo certo? Então eu vou prosseguir. Em relação ao feedback agora, tá, pessoal? O feedback, ele é uma contrapartida lá da avaliação de desempenho, mas também não só dela. Algumas vezes nós identificamos determinadas situações na empresa ou na nossa vida pessoal, na família, e é importante a gente dar um feedback para as pessoas, né? Falar, olha, isso não foi legal, eu não gostei, não me senti à vontade. É uma ferramenta, ai, desculpa, é uma ferramenta de comunicação. Ela é muito utilizada nas avaliações de desempenho, especificamente, mas também em outras situações. O objetivo é expor as opiniões para as pessoas, para as empresas, para as equipes, para os colaboradores, para os clientes. Entretanto, os clientes nem gostam muito de ouvir a nossa opinião. Para os fornecedores, olha, cara, eu comprei de ti, o teu entregador me atendeu mal, eu pedi para ele colocar num lugar, ele colocou em outro, ele ficou bravo porque eu pedi para ele não fazer isso e ele jogou as coisas no chão. Isso é um feedback para o fornecedor, para ele saber que se eu deixar de comprar dele, por que foi que eu deixei de comprar dele, né? Então, é importante a gente dar o feedback para as pessoas, assim como também receber o feedback. O que a gente vai ver daqui para frente? O significado, o feedback positivo e o negativo, de que maneira nós fazemos, entender a importância do feedback e dicas para a gente não pisar na bola e falar bobagem. Deixa eu só tomar um. Minha garganta hoje está secando para valer. A palavra feedback, então, ela é originária do inglês também. Feed significa alimentar e back de volta. Nesse sentido, então, é o ato de realimentar, de dar respostas a alguma atitude ou algum comportamento das pessoas, sejam elas colaboradores, colegas de trabalho, diretoria, deixa eu ver o que mais, os filhos, olha... eu falei para ti não fazer isso, tu fez, então as consequências por tu fazer isso são essas. A família, o marido, né? Quando a gente fala para ele, cara, não vai jogar bola, fica em casa hoje, e ele vai jogar bola. Então a gente dá um feedback para ele, olha, não foi legal, tu foi jogar bola e agora eu vou tomar vinho com as minhas amigas e tu fica aí sozinho, né? Então, nesse sentido,
toda a gente pode usar o feedback. O feedback ele é usado muito nos relacionamentos e às vezes a gente não percebe, tanto relacionamentos pessoais quanto nos profissionais. Ele é definido como uma maneira de comunicação que é feita entre duas pessoas ou mais. Às vezes tu tem uma equipe que está desenvolvendo uma tarefa e a equipe não está entregando resultado, né? No final do dia, eles deveriam ter produzido 1.000 havaianas e eles fizeram 600 havaianas. Passa um dia, passa dois, passa três. Isso vai gerar uma entrega, um atraso na entrega para os clientes. Aí, então, o coordenador de produção vai juntar toda a equipe lá e vai dar um feedback de que a baixa produtividade vai gerar um atraso na entrega para os clientes e, em consequência disso, ele vai tentar identificar o que é que está acontecendo na equipe. E aí vai acontecer uma conversa. O gestor vai dar um feedback para a equipe, cobrando o resultado e explicando para eles o atraso, e a equipe vai dar um feedback para o gestor. Olha, a gente está atrasando a entrega porque não está legal a metodologia de produção, nós estamos sobrecarregados, está faltando pessoal, tem pouca gente para trabalhar, então não dá, ou está machucando a mão de colocar essas tiras aqui, basicamente nesse sentido quando se faz em grupo, né? Junta a turma toda e é um bate-papo. É um conceito aplicado quando uma pessoa conta para outra o que acha sobre uma determinada performance e como ela pode torná-la melhor. Também nesse sentido, eu vou dar um feedback, vocês vão dar um feedback para mim. Olha, prof, a metodologia que tu estás usando para dar a aula não tá bacana porque a gente ouve mal, o teu áudio tá ruim, ou a gente não te entende, ou o teu conteúdo teórico não está ficando claro, está usando uma linguagem difícil de interpretar. Então, vocês vão estar me dando um feedback, por exemplo, digamos que as notas tivessem sido baixas, né? Aí vocês me dão um feedback falando, olha, prof, aconteceu isso por isso, né? Porque a gente não entendeu o teu material, e aí eu vou precisar trabalhar na melhora do meu material para que vocês entendam, para que vocês consigam se desenvolver, desempenhar, atingir os objetivos de vocês, os objetivos da instituição, atingir as metas, as notas. Então, nesse sentido, né? A pessoa descobre algo que nunca percebeu quando ela recebe o feedback. Certo até aqui, pessoal? Vocês estão entendendo bem? Estou sendo clara, agora vocês me dão um feedback. Estou sendo clara? Sim? Tá. Então, feedback positivo ou negativo, como fazer, né? Dar um feedback e receber um feedback é comum que ocorra dúvidas. Como é que eu vou contar isto para ele? Né? Como é que eu vou falar para este profissional? Qual é a melhor maneira de comunicar que não está legal? Quando o feedback é positivo, é a coisa mais fácil que tem, né? A gente chama o profissional e fala: olha, o teu desempenho tá bom, tu estás atendendo as expectativas da organização, tu estás entregando os relatórios em dia, faz as entregas dentro do prazo determinado. Agora, quando o feedback é negativo, é difícil a gente abordar o colaborador para falar de um aspecto negativo. Algumas pessoas, no momento do feedback negativo, elas reagem. Elas têm uma reação: mas tu não me deu a oportunidade. Por que tu não me falou antes? Eu tinha feito diferente. Outras pessoas não. Elas demoram para cair a ficha. Tem gente que demora para cair a ficha. Eu já dei feedback negativo, que a pessoa saiu, voltou para o trabalho, seguiu fazendo o que estava fazendo, foi para casa
e na manhã seguinte ela voltou para a empresa e aí me procurou e disse assim: Lu, tu falou que eu não estou trabalhando bem, foi isso que tu falou para mim? Eu só me dei conta disso em casa. Então, tem pessoas que o feedback não cai, não impacta na hora, elas demoram para absorver a situação. E eu já dei feedback onde o feedback era negativo, né? A pessoa não estava fazendo as entregas, não estava entregando os resultados, não estava atingindo os objetivos. Mas no momento que eu dei o feedback, eu comecei a conversa, perguntando como está o teu trabalho, como estão as tuas demandas, tá com muita coisa para fazer, tá conseguindo fazer os relatórios diários. E aí ela me relatou: olha, eu não estou conseguindo fazer os relatórios diários porque eu estou atrasando nos lançamentos dos romaneios e eu estou com um calhamaço de notas de entrada para lançar, porque fulano, em vez de me entregar as notas todos os dias de entrada, ele me entrega uma vez por semana. E aí eu dei o feedback para ela. Quando tu te deparaste com o problema de que ele não estava te entregando as notas de entrada, de que tu não estava conseguindo baixar os romaneios devido ao alto volume, tu deveria imediatamente ter procurado pelo teu gestor ou pelo RH e solicitado ajuda para acharmos uma linha de ação para corrigir a situação que está acontecendo. No momento que eu falei isso, ela desabou a chorar. Ela desabou a chorar e eu nem tinha chegado no ponto ainda de falar para ela que o atraso no lançamento das notas tinha gerado atraso no pagamento de fornecedor, porque o financeiro não tinha recebido a nota. E o fornecedor estava nos cobrando juros e estava com um pedido nosso trancado que não iria nos enviar porque não havíamos pagado. Né? Então, todo um ciclo que acontece pelo atraso. E aí eu tive que esperar a pessoa se acalmar, respirar. Aí ela levantou da mesa, disse que ia buscar a carteira de trabalho, que queria ir embora, que não era assim. Não, senta, calma, vamos conversar, a gente vai achar uma saída, eu vou te ajudar. Enfim, resolvemos a situação, mas ela chorou muito. Chorou muito, 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 muito. E eu acabei nem falando para ela: olha, né, o problema que tu causou, que se tu tivesse te comunicado, falado para alguém, pedido ajuda, não teria acontecido. E a única coisa que, naquele momento que ela começou a chorar, eu resolvi foi acalmar ela e só orientar a melhor maneira de corrigir a situação. Corrigimos e nunca mais voltou a acontecer, né? Foi um realinhamento de processos que nós fizemos através de um feedback, de uma coisa que às vezes a gente não se dá conta, né, pessoal? A gente está fazendo, tá ligado no automático, né? Fazendo, mas a gente não precisa esperar o gestor vir falar: olha, bacana, teu trabalho tá bacana, ou o teu trabalho tá ruim, tu não tá entregando resultado, tu tá atrasando. A gente não precisa esperar por ele, a gente pode chamar, né? Olha, eu quero conversar contigo. E falar: olha, eu estou fazendo o meu trabalho, as minhas tarefas, assim, 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 e eu gostaria de saber de ti, se tá bacana, se tem alguma coisa que tu quer que eu melhore. Com isso, vocês vão mostrar interesse, proatividade, engajamento. Podem não pedir aumento, mas o gestor vai identificar todos esses aspectos e ele vai começar a pensar: poxa vida, olha só, tudo que ela observou no trabalho dela, veio falar para mim sem que eu falasse para ela, e ela não me pediu aumento. Então eu posso reavaliar o salário dela. Aí ele vai começar a pensar: talvez a empresa não tenha condições de reajustar o salário, mas ele vai começar a pensar e daqui a um tempo ele vai te chamar de novo para conversar, vai dizer: olha, aquela nossa conversa foi bacana, eu percebi que com que a gente conversou, os teus resultados mudaram, tu tá sendo mais proativa, tu tá entregando mais. Então, tem essa contrapartida no feedback. Pode tu dar o feedback também para o gestor: olha,
né? Eu estou fazendo aqui determinada atividade que depende de ti, e às vezes tu está tão envolvido, tão sobrecarregado com outras coisas, que tu não coloca a senha lá no sistema para mim dar andamento e atrasa o meu trabalho. Então, quem sabe tu dá a senha para mim, ou cria uma senha de acesso para mim, ou autoriza outra pessoa a liberar, entende? Isso tudo é uma questão de negociação, de conversa, e que faz parte do feedback, porque ele gera um impacto positivo, ele gera um resultado positivo em relação ao desenvolvimento e ao trabalho. A habilidade de comunicação, então, não é uma coisa muito fácil, né, de se aperfeiçoar, é difícil. A gente precisa ter muita consciência e muito cuidado do que vai ser dito, não pode simplesmente sair falando. A minha irmã faz vídeos da nossa mascote, da nossa gatinha. Ela tem um Instagram, a gata, e a minha irmã faz vídeos, então, da gata, e sábado de noite eu tive a infelicidade de estragar um vídeo que estava ficando muito bonitinho, por sinal, porque ela estava pedindo para entrar no quarto da mãe, ela queria ir dormir lá dentro do quarto da mãe, e ela estava filmando. E como a gata andava muito de um lado para o outro e parava na porta, eu falei uma porcaria, né? Só que ela não viu na hora que gravou o que eu falei, e ela colocou o vídeo lá no Instagram, e o vídeo tá campeão de curtidas, mas eu acho que só por causa do palavrão que eu falei. soltei um palavrão, porque ela tava, ai, tu quer ir no quarto da mamãe, tu quer ir na sala, tu tá querendo ir no banheiro, ah não, é o quarto da mamãe, ah não, é a sala, daí a gata voltava pro banheiro, ah não, tu quer ir no banheiro, daí eu soltei o palavrão, né, porque eu sabia que a gata queria mesmo era ir no banheiro, e ela estava tentando entrar no quarto da mãe, porque às vezes a janela tá aberta e ela foge pela janela do quarto da mãe, né. Então, o objetivo dela era esse. Eu estraguei o vídeo da minha irmã porque eu falei sem pensar, mas o vídeo tá um sucesso. As pessoas acho que gostam de ouvir palavrão. Então, nesse sentido aí do feedback, da comunicação, que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com o que fala. Da mesma forma, ainda se referindo... Eu vou só fechar a câmera um pouquinho aqui, pessoal. Passa. Passou? Só para minha mãe poder passar aqui atrás, que ela estava lá para frente da casa. Eu tive um gestor, um líder, que em toda reunião gerencial que tinha, eram tratados diversos assuntos. Ele dava o feedback para todos os gestores de modo geral, não era individual, né? E ele usava muito palavrão, assim, ó, a reunião era pesada, a reunião era chata, era desagradável, a gente saía se sentindo mal. E eu muitas vezes me perguntei, poxa vida, cara, se tu queria falar tanto palavrão para mim, por que tu não falou só comigo? Eu fiquei extremamente constrangida na frente dos colegas, embora que todos os palavrões que ele dizia para mim, ele dizia para todos os demais colegas. Então, isso não é uma forma bacana de se dar um feedback, né? De se falar com um colega, com um profissional. A gente precisa tomar muito cuidado com a mensagem que a gente quer transmitir e a maneira como ela será transmitida. O feedback positivo, então, esclarecendo bem ele, é uma forma de reforçar um comportamento que nós desejamos que se repita, que as pessoas tenham como um intrínseco, que são as atividades proativas, são elogios que a gente dá para os colaboradores e para os colegas também, porque tem uma postagem que eu fiz há um tempo atrás, eu não lembro se foi no Instagram ou foi no LinkedIn. Quando foi a última vez que você elogiou o seu colega? Não é porque ele é meu colega que eu não vou elogiar, que tem que ser só o líder para elogiar, né? Eu, desde que troquei de emprego, que eu trabalho nessa outra empresa, no começo, quando eu elogiava a minha assistente lá do RH, ou eu elogiava pela maneira como ela arrumava diferente o cabelo, ou a blusa,
ou colocava um batom de uma cor diferente, mesmo tendo que usar máscara, chegava de manhã ou tirava a máscara para fazer alguma coisa e tal, ou eu elogiava pela agilidade que ela desempenhava uma tarefa, e ela agia, ela tinha uma reação estranha, sabe? Ela travava com o que eu falava para ela, ela dava uma travada assim, olhava para mim meio assustada e dizia obrigado, bem, mas assim, um obrigado bem acanhado. E agora que eu já tô 1 ano e meio lá, agora ela já acostumou, né? Que às vezes do nada eu falo alguma coisa para ela e eu percebi que com isso ela começou a desenvolver muito mais, ela começou a se comunicar muito mais e ela começou a deixar de ser explorada, porque ela é funcionária do RH e diversos outros setores exploravam ela, tipo corinho, sabe? Faz tudo. Tu vai resolver isso aqui para mim, tu vai arquivar isso aqui para mim, tu vai lá não sei o que para mim, entende? Todo mundo usava um pouco dela para alguma coisa. Então, eu percebi que com isso, com um feedback positivo que eu comecei a fazer para ela, com alguns elogios que eu fazia para ela, é fácil, né? Ela mudou completamente o comportamento dela e para melhor, né? Para melhor. Quando você tem que está sendo avaliado, precisa tomar cuidado. Uma coisa muito, 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 muito importante na avaliação que tu estás sendo avaliado, o que tu estás avaliando é de não deixar subir a cabeça, né? A pessoa se tomar de soberba. E muitas vezes acontece também quando o diretor ou algum gestor da organização deposita em algumas pessoas uma certa confiança, essa pessoa também se enche de soberba, sobe a cabeça, né? Fica arrogante, fica desagradável, então fica achando que é o bambambam bam, bam, e diminui as outras pessoas. Então, no feedback é bom tomar bastante cuidado com o que se diz, né? Os elogios são muito bons, principalmente quando o colaborador é merecedor deles, mas a gente precisa observar e analisar o colaborador para que ele não tenha esse tipo de comportamento de soberba. Né? Reconhecer os méritos, reconhecer o trabalho das pessoas é sempre muito bom, é motivador e a gente colhe os resultados com isso. Eu dei um exemplo para vocês, eu preciso tomar água. Quando a gente pensa em feedback, né? A primeira coisa que vem à cabeça, tu chama lá o colaborador e fala, eu quero te dar um feedback, quero conversar contigo. A primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é, ai, meu Deus. É tipo a foto do fantasma, né? RH chamou às 5 horas da tarde. As pessoas já chegam no RH transparentes de branca, né? Porque, tipo, meu pai, o que essa mulher quer comigo a essa hora? É o terror da hora, né? E a sexta-feira, então, chamar às 5 horas da tarde, sexta-feira, no RH, é dor de cabeça, dor de barriga, as pessoas chegam passando mal. Chegam, já presenciei. E daí, quando eu falo, não, eu só queria aqui, ó, te entregar o EPI que tu mandou mensagem, mas não deu tempo de ir na obra, e como eu soube que tu já estava no pátio, chega a murchar na cadeira, sabe? Tipo, achei que tu ia me botar pra rua, tá me chamando aqui, mas nem sempre é. Então, o feedback negativo nem sempre ele é para dar uma mijada, né? Que a gente diz, para chamar atenção, para brigar com o colaborador, às vezes ele é corretivo, como foi a situação que eu citei para vocês antes. Ele foi um feedback negativo, porque eu estava relatando para ela uma situação que ela estava deixando de fazer, mas ao mesmo tempo ele foi um feedback corretivo, porque nós corrigimos o problema, nós corrigimos a situação, deixou de acontecer, ela conseguiu colocar o trabalho em dia.
foi autorizado a ela que ela fizesse X números extras naquela semana, mas que ela cumprisse o prazo e entregasse, né? Então, é fundamental pensar em quais são os pontos de melhoria. Quando tu vai chamar uma pessoa para dar um feedback corretivo ou negativo, tu precisa estar já com uma linha de raciocínio pronta, e agora também eu já sei, né, preparada, que se a pessoa chorar, tu tem que contornar a situação para ela parar de chorar para conseguir seguir a conversa. E outra coisa importante também no feedback, que eu acho que a gente vai ter que começar a prestar atenção se as meninas não estão de TPM, porque ela estava de TPM, né? Eu devia ter deixado para outra semana o feedback dela. Ficam mais propensas ao choro. Então, quando a gente vai fazer um feedback negativo ou corretivo, é importante traçar uma estratégia. O que eu vou falar? Como eu vou falar? Por onde eu vou começar? De que maneira, né? De que maneira eu vou colocar isso para ela ou para ele, né? Qual é o ponto de melhoria? Eu vou começar com uma pergunta, perguntando para ele, tipo, como é que tu acha que estão as tuas entregas, né? Tu tá entregando os resultados? Tu tá entregando para o teu líder os relatórios diários que tu precisa entregar para que ele faça a análise da produção? Não, eu não estou entregando. Tá, então por que é que tu não estás entregando? O que é que está acontecendo? Tenta entender a situação do lado de lá e depois coloca o feedback negativo, o feedback corretivo. Olha, o que tu estás deixando de fazer, que tu não estás entregando, está gerando esses aspectos negativos em toda a organização por uma atitude tua. Então a gente precisa corrigir, a gente precisa pontuar, precisamos resolver. Agora, quando é um feedback negativo no sentido de tem um manual de conduta na empresa, tá? E o manual de conduta proíbe o uso indevido do celular no horário de trabalho, ou seja, redes sociais. Aí tu passa lá no depósito, por exemplo, e o funcionário está escorado num balcão, olhando as redes sociais, e o resto da equipe está trabalhando, só aquele cidadão está lá. Ele tem a capacidade de olhar para ti, te dar bom dia e continuar o que ele estava fazendo, ou seja, nada, né? Tu volta e questiona se ele não tem nada para fazer. E ele te responde, não. E tu vai para tua sala, senta, pensa, respira, recupera a vontade de querer esganar a criatura e chama para conversar e fala, olha, sabe o nosso manual de conduta? Tem um ponto lá que se refere a proibição do uso indevido do celular. Em que momentos tu pode usar o celular? Eu tenho um filho menor, a minha esposa trabalha fora, eu preciso ficar com o celular no bolso, porque se acontecer uma coisa, se o meu filho ficar com febre na escolinha, ou se a minha esposa passar mal, porque ela tá grávida, ou alguma coisa assim, aí tu tá com o celular no bolso, tu vai ter resposta imediata, tu vai poder atender a situação. É uma emergência de família. Agora, ficar com o celular olhando rede social não é trabalho, a não ser que tu foi promovido para o setor de compras e tu estava pesquisando na internet um novo fornecedor do produto, né? Então, nesse momento, eu estou conversando contigo, estou te dando feedback do que eu vi, do que eu observei, e estou te avisando que se isso acontecer de novo, tu vais receber uma advertência não verbal, mas por escrito. Isso pode ser feito no feedback e não é em tom de ameaça, é um alerta, porque vocês vão mostrar, quando a empresa tem, claro, o manual de conduta, a cláusula lá onde consta que é proibido o uso indevido do celular. Então, precisa se tomar muito cuidado. Aí, essa é uma situação que eu falei antes para vocês, que o funcionário vai embora, volta para o ambiente de trabalho e vai para casa e não se dá conta que levou uma mijada. E ele volta no outro dia e aí ele te procura e fala, tu reclamou comigo porque eu estava usando o celular? Ou ele simplesmente vai seguir fazendo a mesma coisa, vai simplesmente ignorar o que tu falou, né? A importância do feedback, então, que ele é uma ferramenta essencial nas organizações.
Por meio do feedback, a gente pode dar respostas para o desempenho de cada indivíduo, né, de cada profissional. E ele pode ser utilizado também como instrumento fundamental para aumentar o engajamento dos profissionais. E qual é a importância do engajamento dos profissionais? São as entregas, são os resultados, são os prazos, são as metas. Né? Então, quando a gente começa a dar feedback, conversar individualmente, conversar com o grupo todo, dependendo da situação, eu aposto muito na conversa individual. Agora, quando a não entrega de resultados depende de um grupo, eu aposto na conversa em grupo. A gente pode fazer para o feedback de uma conversa em grupo uma reunião de endomarketing. Chama todo mundo mais cedo na empresa e prepara um café da manhã. Aí, nesse café da manhã, faz o feedback. Lá na empresa, a primeira vez foi bacana, a segunda vez foi bacana, a terceira vez eles já perguntaram para mim: essa semana vai ter o café da mijada? Não, acabou o café da mijada. Agora vocês estão trabalhando direitinho, não tem mais. Então a gente vai errar porque a gente quer café da mijada de novo. Mas não, era brincando que eles falaram, né? Mas era o momento ali do feedback que a gente dava o puxão de orelha no pessoal pela não entrega. O cuidado para não pisar na bola, então, né? A gente já sabe tudo de feedback. É a hora que a gente vai dar, a maneira como vamos dar esse feedback, a maneira como vamos falar, quais são as dicas finais que a gente vai dar para esse colaborador que a gente precisa cuidar para não pisar na bola, né? Eu coloquei aqui que separamos alguns filmes e livros. Eu vou depois disponibilizar para vocês filmes de feedback que vocês podem ou que vocês já tenham assistido ou queiram assistir de novo. Eu acabei esquecendo de colocar no slide, mas eu coloco o nome lá no grupo dos filmes que vocês podem assistir para ter uma ideia do que é um feedback com uma pisada de bola e um positivo. E, por fim, a nossa conclusão aqui, que feedback é um processo fundamental em todas as organizações. Ele é fundamental também na nossa vida pessoal. Quando ele é bem aplicado, ele gera bons resultados, né? A gente colhe resultados positivos da equipe. A gente tem conhecimento sobre os tipos, sobre os modelos, quais são as consequências, o que torna essencial. A gente vê a aptidão, a gente melhora a nossa forma de comunicação, conhecemos melhor os colaboradores, porque à medida que tu vai conversando com eles e fazendo feedback, tu vai conhecendo eles melhor. E uma coisa bacana é quando faz a avaliação de desempenho, por exemplo, o RH e o gestor do setor vão sentar para conversar e vão fazer a avaliação de desempenho de determinados profissionais de determinado setor. Depois dessa conversa, depois dessa avaliação de desempenho, ou somente o gestor, ou o gestor com a companhia do RH, chamam esses profissionais, esses colaboradores, para a sala de reuniões, não para a sala do RH, porque ela é apavorante, né? Então, para a sala de reuniões, para uma conversa, e então se dá o feedback. Olha, em tais pontos tu foi positivo, tu tá entregando os resultados, tá bacana. Teus pontos negativos são que tu sai atrasado, o teu horário de saída é às 17 horas, mas eu já percebi que 10 para 5 tu já tá com teu computador desligado, tu já tá parado na frente do relógio ponto. Tu tem saídas durante o expediente, tu sai, bate ponto, volta e a gente não sabe para onde tu vai, tu não justifica, não traz atestado. Então, são pontos de melhoria que daqui a um pouco o funcionário está fazendo e ele não se dá nem conta de que ele está pecando no que ele está fazendo.
Certo, pessoal? Ficou claro? Vocês entenderam? Sim? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandar perguntas, tanto no e-mail quanto no WhatsApp. Eu respondo. Quando eu estava de férias, eu respondia mais rápido. Algumas pessoas conversaram comigo, não consigo me lembrar agora quem foi, de quais disciplinas foram. Mas vocês podem perguntar se eu demoro para responder, é porque eu estou em alguma outra demanda, estou na empresa, mas assim que possível eu sento, paro e respondo para vocês. Agora, se for urgente, vocês botam lá para mim que é urgente, que estão tirando o pai da forca, que eu paro tudo para responder. Tá bom? Certo, então? Uma boa semana para vocês. Bom início de dezembro. E que dezembro seja um mês muito abençoado para todos nós, certo? E ninguém precisa ficar preocupado que vocês não vão pegar exame, tá? Eu tenho certeza que vocês vão estudar direitinho o conteúdo e vão tirar de letra na prova do dia 14. Ninguém vai pro exame. Beleza? Beijinho para vocês, então. Boa semana e bom início de mês.